Muito bom dia. 1 Timóteo, capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. A palavra diácono é servo, diaconia é serviço. Essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias e não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que também não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Já vamos parar por aqui, né? Paulo aqui está trazendo para Timóteo, que está numa posição de liderança, qual é a conduta de alguém que deve estar na liderança. Nós temos também, obviamente, a epístola muito escrita combatendo falsos ensinos e falsos mestres que não atendem esse critério. Muito provavelmente é um dos motivos pelo qual Paulo está dando esse lembrete aqui, né? Disso é derivado qual é a conduta de um presbítero, alguém que está no presbitério, alguém que está envolvido como por ofício, né? Não seja integral ou parcial, numa posição de liderança na igreja. E aqui ele traz não somente coisas em relação do caráter, mas obviamente não pode ser dado ao vinho, aos prazeres, nem à violência, e deve ser amável e governar bem a sua casa. Cara, essa orientação bíblica tem sido por milhares de anos, e mesmo assim tem muita gente que está nessa posição sem os critérios para estar nessa posição. E sempre que esse é o caso, vai ter machucado, vai ter gente que vai se machucar, líderes que não são aptos para liderança sempre vão deixar um vestígio, né, um caminho de destruição e de pessoas machucadas. Existe um motivo pelo qual esse critério existe, que a barra é levantada dessa maneira. Isso diz a respeito da aptidão para liderança. E ser um presbítero, estar envolvido na diaconia, seja da palavra, seja das mesas, é algo que deveria trazer um certo temor, porque toda influência ela é cobrada, né? Os mestres são cobrados em maior rigor, não é algo simplesmente que deveria ser desejado. Paulo fala na abertura sobre aqueles que simplesmente desejam ser mestres porque desejam, né? Estão ensinando porque desejam ser mestres, reconhecidos dessa maneira. Não é o coração, não é o propósito. Mas algo que eu acho interessante aqui é sobre não somente ter a sua casa em ordem, mas essa instrução é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, os de fora da igreja. Aqui no Roots a gente está, né, com uma pequena comunidade da fé nos Estados Unidos, e a nossa eclesiologia é derivada de Atos 2, né? A gente tenta ser o mais bíblico possível, o mais enraizado na palavra possível. E uma das coisas que nos chama a atenção em Atos, a gente tem toda a nossa missão derivada do que a Bíblia discorre. Atos 2 fala sobre como vivia a igreja primitiva, e uma das coisas que nos chamam a atenção, né, nessa longa lista de coisas, nesse estudo eclesiológico que a gente fez, é Atos 2,47, que diz que eles louvavam a Deus e contavam com o favor de todo o povo. Contar com o favor de todo o povo fala sobre o favor das pessoas de fora, não das de dentro. E algo que nós exigimos aqui com a nossa liderança é justamente isso, né? Achar favor diante dos que são de fora. É saber serem pessoas que lidam bem com os que são de fora. Até porque o coração da nossa missão é esse. Mas a gente está vivendo algo interessante. A gente tem um time inteiro bivocacional, voluntário, com um coração muito de atrás gente machucada, e é uma caverna de adulão que a gente tem experimentado aqui e tem sido muito gostoso. Isso para dizer que é exigido isso daquele que deseja, almeja estar na liderança, que ele tenha bom testemunho com os de fora. Até porque com eles não tem nenhum tipo de faccionismo, é uma palavra faccionismo, não tem como ter uma facção, é crente, então deixa eu relevar. Se o cara não pagou o borracheiro, não é um caráter cristão isso. Então tem que saber lidar bem com os de fora. E algo que eu desejo muito ver a minha geração, né? Eu vejo na geração mais nova um desejo a um retorno à palavra, uma prática de igreja saudável e uma orientação maior a respeito àqueles que são de fora, porque junto com os grandes números, né, de cristãos, e às vezes essa sensação de predominância, muitas vezes a coisa é perdida e você tem uma cultura onde você acaba não se importando com as pessoas que são escandalizadas com as coisas de crente que não deveriam ser parte da igreja. Então parte da nossa preocupação eclesiológica é
uma boa conduta para com os que são de fora da igreja. Faz sentido? Ele continua agora falando sobre os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis de uma só palavra, quer dizer, não dizendo uma coisa e falando outra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Percebeu que ninguém devia ter ganância aqui. Dinheiro nem tem parte na conta. Embora seja lícito, né, quando alguém trabalha, tem como ocupação o ministério, que ele viva do ministério, né, uma decisão que o nosso timinho aqui fez é que todo mundo está nessa voluntariamente. Só pessoas que têm algum trabalho que seja no operacional, que recebem alguma coisa, mas todo mundo que está numa condição pastoral está fazendo isso de maneira bivocacional, se sustentando, que embora seja lícito, a gente quer dar um testemunho para a nossa geração machucada com isso, de que aqui o interesse não é esse. Ganância não tem lugar. Aqui isso se faz por paixão. Aí ninguém pode dizer, mas o pastor ganha. Não, o pastor não ganha aqui. Mas muito fácil falar agora. A gente é pequenininho, começou agora. Mas o nosso desejo é preservar isso. Vamos ver como a coisa vai. De novo, algo que é lícito, mas parte da vida cristã às vezes é abrir mão do que é lícito em amor ao próximo. Ele continua dizendo, devem permanecer no ministério da fé com a consciência pura. Devem também primeiramente passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quer dizer, não se faz sem experiência. É isso. Um dos motivos pelo qual Paulo ia pregar o evangelho, se reunia uma comunidade que cria no evangelho, mas ele não estabelecia um líder, um diácono, um presbítero. Por quê? Porque o neófito não é apto para liderança, só tinha neófito. Ele ia embora, deixava os caras sem pastor, o que nos mostra que é melhor não ter pastor do que ter um pastor imaturo, não ter líder do que ter um líder sem maturidade, sem experiência. E depois, quando ele voltava, ele mandava umas visitas, tipo assim, tinha Apolo, Timóteo, tinha uma galera passando para dar uma força, e muitas vezes ele voltava e agora identificava aqueles que haviam amadurecido e se tornaram aptos para a liderança. E aí esses, por sua vez, eram estabelecidos, mas o diácono, o servo, precisa ser irrepreensível. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mais um poema exaltando e enaltecendo o nome de Cristo Jesus. Por quê? Porque a melhor batalha às falsas doutrinas é Cristo. Mas é interessante aqui uma ética comportamental, aqueles que desejam estar na liderança. E cara, estar envolvido com a igreja local é extraordinário. Eu pessoalmente não me sinto chamado em relação ao ministério pastoral. Eu me sinto chamado para participar do evangelho. Isso envolve cuidar de gente. A gente estava recebendo gente em casa, pregando o evangelho, vimos pessoas aceitando Jesus, começando a caminhar com ele. E isso todo cristão faz em alguma capacidade. Todo mundo arrebanha ovelhas, embora nem todos tenham um chamado pastoral. Nessa brincadeira acabamos sendo ordenados pastores recentemente, embora não seja algo o qual eu me apegue, eu fico feliz de ver o que está acontecendo através do Senhor. Não, assim, por muito tempo era o meu sonho pastorear, e hoje que eu estava me sentindo ocupado com o trabalho e com as coisas que Deus tinha me confiado a fazer, parece que, não que Deus seja meio do contra, mas eu acho que agora eu estava apto para fazer, porque não tinha nada sobre mim, eu não queria uma carteirinha, não queria ser pastor, e acabamos sendo ordenados dessa maneira. Estamos aqui com o trabalho do Roots Church. Mas você vê como o evangelho e a igreja é algo relacional. Como a gente olha para Atos 2, a gente vê que como a igreja vivia, inclusive, quer saber? Vamos acabar esse vídeo indo para Atos 2 e pensando em como a igreja começou e como ela deve ser, tem sido o nosso norte a respeito do nosso comportamento, de onde nós derivamos a nossa eclesiologia, nosso comportamento de igreja. E é uma coisa boa, cara, a igreja é muito bom. E a igreja é relacional e missional. Então esses aspectos são pessoas que ajudam a cuidar de pessoas que precisam caminhar juntas, Então não é algo que se faz sozinho, nem tem como fazer sozinho, mas é vida presente, experimentar a Cristo, crescer, ser transformado e poder verter e impartir transformação, apontar o caminho para aqueles que ainda necessitam na mesma transformação que nós experimentamos. Então é algo muito gostoso ver o efeito dominó, o efeito em cascata que acontece quando nós decidimos caminhar com
fidelidade para com Cristo. Mas em Atos 2, começando no versículo 37, a gente vê um pouquinho sobre como funcionava a igreja primitiva. Ele diz: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmão, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia se juntaram a ele quase 3.000 pessoas. E aqui vem como essa igreja vivia. Essa igreja nasceu com a pregação do Evangelho, que a igreja é a força-tarefa para o ir e fazer discípulos, cumprimento da grande comissão. Essa aqui é a resposta em relação à tarefa e à estrutura. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, precisa haver o ensino da palavra. O partir do pão precisa ser frequente, que diz não só a respeito de comunhão, mas também da ceia do Senhor, algo que nós temos como tradição aqui. Nós fazemos ceia todo domingo, né? A Bíblia não diz qual é a frequência com a qual nós temos que fazer a ceia, apenas que quando nós fazemos isso, existe um código, uma conduta. Nos lembramos da expiação realizada através do sangue de Cristo e não participamos da ceia de modo injusto, mas como comunidade local, o Senhor colocou muito no nosso coração que nós deveríamos fazer isso semanalmente para que a cruz do Senhor fosse o centro de tudo que fazemos. Então, toda semana a gente tem ceia e tem sido extraordinário. E nas orações, que tem que fazer parte da nossa vida sempre e sempre. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. A igreja primitiva era marcada pelo poder de Deus. Nós desejamos ser assim também. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. A galera era uma grande família e nós buscamos viver de tal modo, pensando nos que são nosso meio, que têm necessidades, e agir como uma família age. Em mais de uma ocasião aqui a comunidade já se juntou para ajudar pessoas que estavam em apertos, pessoas da nossa própria comunidade, pessoas que estavam em apuros. E inclusive uma vez um casal que eles eram muçulmanos e estavam aqui se reunindo com a gente, às vezes até discutiam no meio do grupo, mas num momento de que eles precisavam se mudar, a gente fez a mudança deles, a gente levantou dinheiro para ajudar com as despesas e foi inclusive o que amoleceu o coração deles para aceitar Jesus, foi perceber esse amor sem reservas. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Isso nós fazemos, reunimos na igreja, mas também nas casas, e a nossa reunião principal acontece nas casas, para que haja convivência e comunhão. E o máximo que possível tentamos fazer coisas juntos. Inclusive é um dos ambientes onde não cristãos acabam se juntando ao nosso meio, bastante. Quando eles percebem, eles já estão no loop. Comiam com alegria e simplicidade de coração. Isso diz muito a respeito ao modo como nós devemos fazer igreja, com alegria e simplicidade de coração. A alegria no Senhor é a nossa força. A paz que nós temos em Jesus o mundo não conhece. E as pessoas precisam experimentar em nossos lares, em nossas reuniões, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Aqui é o tocante que a gente já falou, de ser favorável aos olhos da comunidade, de poder agregar, somar valor. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Lembrando, quem enche a vela é o Senhor, Quem edifica a igreja é o Senhor. Ele vai acrescentando aos rankings conforme nós fazemos um bom trabalho. Então, assim, eu nem quero me colocar numa posição de autoridade para falar, como eu disse, nosso trabalho é novo, é pequeno, mas tem sido gostoso experimentar a leveza e a cura que as pessoas experimentam quando nós não nos prendemos em regras humanas e nos atentamos por ter uma liturgia bíblica, enraizado na palavra. Essa foi a orientação que Deus nos deu, de ser uma comunidade de discípulos enraizados na palavra, e o fruto disso tem sido gostoso, Poder ter um time assim de missionários bivocacionais, todo mundo trabalhando para se manter, para que no ministério nós possamos ter como prioridade o cuidado com os moradores de rua e necessitados da nossa cidade, tem sido também um testemunho para a comunidade. Então, obviamente, isso não é em crítica a ninguém, mas um Timóteo buscando viver o que a Bíblia diz, e eu encontro tamanha instrução
quando eu estou lendo a Epístola a Timóteo, me lembrando, parece que para esse momento que eu estou vivendo foi escrito para mim isso aqui, e eu gosto muito do que, né, em inglês dá para dizer isso muito bem, né, eu gosto do ditado que the Bible was not written to you, but it was written for you, né, a Bíblia não foi escrita para você, tipo, como remetente original da carta, mas foi escrito para o seu ensino também. Então é interessante, sempre ter em mente o contexto original, né, a audiência original, mas sempre ter um coração aberto a receber da palavra de Deus. Então, acho que a conversa de hoje, não sei se ficou um pouquinho nichado, sempre para amantes da palavra de Deus, mas talvez hajam outros Timóteos aí que possam encontrar, né, encorajamento nessas palavras, e eu espero que assim seja. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.